Olá, pessoal, tudo bom? E aí, Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, estamos aqui para Ricardo, conversar. estamos de volta aqui com o Semicast, toda semana, 3 episódios. Você pode ouvir o Semicast nas suas plataformas de streams prediletas, ou você pode ir lá no Cada Minuto TV, no YouTube, e também no Cada Minuto, na plataforma do Cada Minuto. Então, sempre estaremos lá com novos episódios a cada semana. Ricardo, eu trago aqui um tema que talvez seja uma das vagas mais concorridas e desejadas, né, por várias pessoas, que é o vice. Quem será o vice de JHC na próxima eleição? Por que desejado? JHC é franco favorito. A gente já discutiu sobre isso aqui. Até eu perguntei a você se dá blue ou não. Você disse que não. Aí você vai tecer comentários sobre isso. Mas eu queria saber qual é a lista de pessoas que almeja esse cargo. Ricardo, parece que o negócio é bom, né? A lista completa eu não tenho, né? Os personagens mais evidentes são hoje, né? Um senador, um vereador, um ex-deputado estadual, ou seja, esses são os nomes mais evidentes. E você já começou muito bem quando você disse, busca-se, na verdade, 2 anos de mandato como prefeito. Qual é a expectativa de que, em vencendo o JHC a reeleição, e ele é favorito, franco favorito a vencer a reeleição, espera-se e imagina-se que ele vai ser candidato ao governo do Estado ou ao Senado. Essa questão ainda não está fechada. Vai depender muito, imagino eu, de quem vai estar disputando o Senado e quem vai estar disputando o governo do Estado em 2026. Mas aí o que acontece? O vice, naturalmente, vai assumir 2 anos de mandato, em sendo, evidentemente, JHC o vencedor. A gente tem alguns nomes. É bom lembrar alguns aspectos fundamentais. Vice é composição política, sempre foi composição política, não é? Você não traz o vice, em regra, para agregar votos. Tem uma frase clássica em relação a isso, que diz... Vice não dá voto, mas pode tirar. É o que menos atrapalha, né? É o que menos, quem menos atrapalha. Né? Você tem um vice que seja da confiança, não precisa ser ninguém absolutamente popular, mas que não tire voto da cabeça da chapa. E imagino alguns nomes que estão postos aqui, esse julgamento, quem vai ter de fazer é JHC e o grupo dele. Ele é favorito, mas tem de ter cuidado com a soberba. Ninguém vence a eleição antes do dia. Um ano antes, isso então? Não existe. Pois é. Tem muito espaço e tem algumas questões ainda, né, em discussão. Eu já frisei aqui, fazê-lo mais uma vez, a questão do lixo é complicada. Ele precisa resolver essa questão do lixo. Já tem ações, né, no Tribunal de Justiça. Na semana passada houve uma outra decisão do STJ enterrando definitivamente aquele recurso apresentado contra a decisão de Tutimé e Zairan. Ou seja, é uma questão ainda em aberto. Se JHC insistir nesse contrato emergencial, não estou dizendo que é bom ou ruim, que uma empresa presta, a outra não. Todas têm problema. Todas as empresas que fazem coleta de lixo em Maceió, desde que eu me entendo por gente e que tem esses contratos, né, quando não deixou de ser feito pela Cobel propriamente, tem problemas os contratos, mas uns mais do que outros. Então precisa resolver isso. Essa é uma questão, apenas uma questão. No que se refere ao vice, você tem Galba Neto, presidente da Câmara, que tem a expectativa de ser o vice de JHC. Ele agrega o quê? A própria Câmara. A maioria dos vereadores, ele é quase que uma unanimidade, ou praticamente uma unanimidade, né? O Galba Neto dentro da Câmara de Vereadores de Maceió. Né? Aqui e ali tem uma rusga, mas ele vem administrando isso muito bem. É interessante, né? Ele lá na Câmara de Vereadores e o Marcelo Vitor na Assembleia. Eles conseguem, né, ser ponto de encontro dos seus pares, né? Nas casas legislativas. O Galba Neto, sem dúvida nenhuma, é o nome da confiança da maioria dos vereadores, se não da unanimidade, assim como o Marcelo Vitor na Assembleia Legislativa. Mas voltando lá, o Galba é um nome forte. Imagina. Seria o candidato da Câmara? Pode ser o candidato da Câmara. Essa é uma discussão que a gente vai ter de acompanhar, porque eu não sei se efetivamente é o sonho do Galba Neto
ser candidato a vice agora. Mas que ele quer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se chamado, ele vai. O outro nome que surge, Davi Davino. Davi Davino, potencial secretário de saúde, né, de JHC. Essa história vem se arrastando já. É uma novela, né? Isso. Quando Davi Davino assume a Secretaria de Saúde, quando Jó Pereira assume a Educação. E essa é uma questão que não se resolve porque não se desfizeram os nós que impedem a aliança entre JHC e Arthur Lira. Já tratamos disso aqui. Há o problema, o fator JC, que é o João Caldas ou o Grito do Campo, mas não é só isso. Há uma discussão, né, sobre a ocupação das pastas, como é que ela vai se dar. Eu nunca acreditei nessa história de porteira fechada, em nenhum nível, federal, estadual ou municipal. Não, eu quero de porteira fechada, isso não existe. Mas, evidentemente, você quer ter o comando da política principal, né, daquela pasta. Então, o Davi Davino, se você olhar do ponto de vista eleitoral, me parece, sim, o candidato mais forte. Aliás, o único, mesmo essas pesquisas, que não valem muito, né, por esse momento, né, porque tem um recall, né, da eleição do ano passado, da eleição de 2020, o Davi Davino é o único nome em condições de enfrentamento com o JHC, ainda assim, né, não me parece com capacidade para vencer essa eleição, mas pode sim fazer um calo, né? Mas ele faria, e 3 candidaturas. Faria assim, o JHC ganharia um vice e tiraria um adversário, quer dizer, ele 2 em 1, né? Pois é, mas tem também essa história do nível de confiança, né? Eu vou deixar como vice uma pessoa que não vai corresponder, digamos assim, na eleição futura ao governo do Estado, vai apoiar, duvida disso. Espera-se que você deixe um vice que vai usar a máquina em seu favor. Eu não duvido de nada. Pois é, exatamente. Absolutamente nada. Política de forma geral. O outro nome do Rodrigo Cunha. Esse você trouxe no seu... Pois é, o Rodrigo Cunha é apontado, pelo menos na semana passada aconteceu isso, por JC como o provável candidato a vice do JHC. E aí há interesses familiares, né? O Rodrigo sendo o vice de JHC, Eudócia Caldas finalmente assumirá o mandato por mais tempo do que os 4 meses em que ela esteve por lá. Durante a campanha, né? 4 ou 5 meses. O Rodrigo Cunha, até onde eu sei, quer essa vaga, né? Mas também aí entra aquela história. Ele dá voto ou ele tira voto? Rodrigo Cunha, a essa altura, não é exatamente um bom cabo eleitoral. Ele saiu muito desgastado da campanha do ano passado. Uma campanha que ganhamos. Era uma certa facilidade para ele vencer, efetivamente. Claro, tem a questão da máquina, tudo isso tem um peso. Mas ele não passou confiança para o eleitor, e eu conheço muita gente, né, que olha, eu não voto porque ele não me passa confiança. Não é alguém que efetivamente comande a sua campanha e dê confiança para o eleitor. Se eu for eleito, eu vou governar. E nunca transpareceu isso, pelo menos essa é a minha opinião. E aí surge um quarto personagem. Eu tô curioso. Quem seria esse quarto personagem? Eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima ali do grupo do JHC, e é uma prima cujo nome eu não sei, é uma prima de JHC, que era um compromisso dele desde do mandato passado. Do mandato passado, não. Desde quando ele foi eleito, né, com o Ronaldo Lessa, de que ela seria vice. Confesso que eu não sei quem é essa personagem, mas convenhamos, seria uma prova de soberba, né, absoluta. Eu estou tão bem que eu posso colocar alguém absolutamente desconhecido. Não aprendeu a lição do irmão, não? Olha, o irmão esteve perto de se eleger, convenhamos, naquela circunstância. Ele esteve próximo de se eleger. Foi, sem dúvida nenhuma, uma campanha rica e uma campanha muito intensa junto ao público evangélico, e eles trabalham bem, né, nessa área, os Caldas, né, mas com a votação que o doutor Jaque, né, foi Jaque inicialmente, depois o doutor JHC teve, foi surpreendente a votação. Ele chegou próximo ali de se eleger. Era difícil, mas ele começou a campanha como impossível de se eleger. E já no meio da campanha imaginava se ele pode se eleger. Não se elegeu. Eu acho que deu a lógica.
não era para ele se eleger naquela circunstância, correndo praticamente sozinho. Mas vamos lá. Quem é JHA? Quem é a prima? JHI? Eu não sei, deve ser JHC alguma coisa. Joana, enfim, Hernandes, Caldas, eu não sei. Pode ser, pode ser. Pode ser. Eles criam esses nomes, não tenho dúvida nenhuma. Mas fato concreto é que os 3 nomes principais hoje postos são Galba Neto, Davi Davindo, Rodrigo Cunha. Pode surgir mais alguém? Pode. Repito, vice é composição política. 3 nomes fortes, Ricardo. Assim, 3 nomes fortes. Se você for avaliar, um com a força da Câmara, um com a força do Arthur Lira, e o outro mostrou lealdade, é o senador da República, né? Então são 3 nomes muito fortes. Uma vaga de vice-prefeito, quer dizer... Na verdade, não é vaga de vice-prefeito. Você pontuou isso muito bem na abertura, né? É a vaga de prefeito por 2 anos. Imagina-se que assim será. Repito, não se conta com ovo na cloaca. Isso. Mas, evidentemente, quem está de olho nessa vaga de vice está de olho, na verdade, em 2 anos de mandato como prefeito. E a reeleição. Quem sabe 2 mais 4. Normalmente, né, a reeleição. Eu imagino, normalmente, porque nem sempre seria assim. Eu lembro que o caso de Luciano Barbosa, que era vice de Renan Filho, ele nunca ia ser candidato da família Calheiros ao governo do Estado. Luciano tem uma dificuldade de comunicação tremenda, né? Ele consegue, em Arapiraca, ter popularidade? Tem, né? Ele foi um bom prefeito, me parece, né? Na primeira vez em que administrou a cidade, e ele consegue ainda, enfim, ter um eleitorado forte. E houve aquela reação de Arapiraca, né? A pressão dos Calheiros para tirá-lo da disputa. Mas não me parece que ele teria força para eleição ao governo. Eu cheguei a dizer isso ao ex-governador Renan Filho. Conversamos sobre isso certa feita. Ele disse, não, ele seria meu candidato à reeleição. Eu digo, você sabe que não é. E não seria mesmo. E ele admitiu que não seria mesmo, né? A busca seria... A gente conhece o gênio, né? Assim, por assim dizer, de Luciano, né? E as relações que ficaram abaladas. Bem teclado, né? Segundo você, né? Não, esse apelido ele pegou. Então é isso, cara. Vamos aguardar. Assim, vamos aguardar, mas eu acho que é uma decisão que vai ser tomada no início do ano que vem, logo no processo. Eu acho que ela não pode ser prolongada muito. E aí depende muito dos próximos passos, penso eu. O Davi Davindo vai assumir mesmo a secretaria, como é que vai ser a relação do JHC com Arthur Lira, porque a gente tá há 2 meses, né? Se lenga, né? Vai assumir, não vai? Vão ser aliados mais fortes? Né? Tem mais de 2 meses. Vem do ano passado, né? No final do ano passado, né? Essa possibilidade de aliança. Vamos, porque é um cargo muito almejado. Muita gente quer esse cargo. Pois é. Porque talvez... Os 2 anos... talvez seja a ponte mais próxima para a Prefeitura de Maceió. Ricardo, vou encerrar esse bloco com aquela nossa dica cultural, certo? E eu vou trazer um clássico do cinema que, aproveitando que ele entrou no MUBI, na plataforma MUBI, aquela plataforma... que ela é anexa também ao Prime, quem tem Amazon Prime pode estar no MUBI, que é O Discreto Charme da Burguesia, um filme de 1972, do diretor espanhol Luis Buñuel ou Luis Buñuel, dependendo da pessoa que... Ele é francesado, né? Porque ele morou na França durante muito tempo, enfim. Mas o filme é sensacional, reassisti ele esse final de semana, ele tem no YouTube também. E ele não envelheceu, porque tem essa coisa de um filme de 72, ele não envelheceu. Quer dizer, a gente tá falando de um filme de 50 anos atrás. É um filme sobre o cinismo, né? Exatamente, sobre a procrastinação, sobre uma crítica social muito forte. Assistam, O Discreto Charme da Burguesia, um filme de 72, tá no MUBI, tá no YouTube também, em outras plataformas. É uma aula de cinismo e hipocrisia, diga-se de passagem. É sem dúvida nenhuma um bom filme. Eu vou sugerir aqui um documentário que eu já vi algumas vezes, gosto muito, Sob a Névoa da Guerra, com Robert McNamara, ou Bob McNamara, né? E aqui é um depoimento dele, já bem idoso, né? 85 anos, acho eu, sobre a atuação dele desde a Segunda Guerra Mundial, né, como assessor militar, estrategista, né, e ele conta um episódio que é extremamente
doloroso, terrível, né? Mas assim, é aquela história da banalidade do mal, né? De Hannah Arendt. De Hannah Arendt, né? Ou Hannah Arendt, como queira. Enfim, 100 mil pessoas no Japão, em Tóquio, a bomba mortas. Não. Antes das bombas incendiárias, um ataque americano, sim, né? Exato. Sobre Tóquio, jogando as bombas incendiárias, 100 mil pessoas morreram, civis. 100 mil pessoas, velhos, adultos, jovens, crianças, queimadas. Foi a resposta a Pearl Harbor, né? Pois é, exatamente. Mas assim, muito mais, ele faz um balanço extremamente interessante da guerra do Vietnã, né? Já a abordagem, né, de quem passou por tudo isso, ela diz, olha, foi um erro, a humanidade precisa deixar de matar a própria humanidade e tal. Um discurso mais humanista, que é uma espécie de limpar a biografia. Mas é um documentário extremamente... Os dados que ele traz sobre isso são extremamente interessantes. Vale a pena ver Sob a Névoa da Guerra, documentário com Robert McNamara. Grande filme. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado. Então, depois a gente volta com o próximo tema. Obrigado a todos aí pela... E continue, gente, com as críticas e tudo mais. No próximo bloco eu falo mais sobre isso.